pessoal. Neste vídeo iremos ver muitas evidências dos titãs que foram mortos no passado, tendo seus corpos petrificados e preservados até nossos dias. Embora este fato seja totalmente ignorado pela ciência, não devemos negar o fato de que seus remanescentes estão espalhados por toda a Terra, talvez por motivos ideológicos. Estes registros são inaceitáveis para muitos. Embora sejam citados nas Escrituras, porém, são facilmente notados. Ao adotarmos uma visão cética, no que diz respeito às conclusões científicas adotadas atualmente sobre toda essa questão, neste caso em especial, devemos voltar a atenção para nossos sentidos, e ao fazermos uma análise sobre todo o passado da Terra, descobriremos que de fato, chegou o grande momento, e a melhor oportunidade de nos depararmos com a verdade acerca desse passado, que por muito tempo tem sido covardemente ocultado de nós. Difícil mesmo é discernir uma montanha de um corpo petrificado de um gigante do passado, exceto em alguns casos, onde podemos ter a certeza de que existem lugares onde uma montanha não faz o menor sentido, como nessa praia na Austrália. Aqui podemos ver o cadáver de um titã que se encontra com sua cabeça separada do corpo, embora a perspectiva de visão faça parecer que as partes estão juntas. Neste outro caso, com um olhar desatento, sim, poderíamos julgar como uma simples montanha, mas olhando de uma outra perspectiva, vemos que também se trata de uma titã deitada de barriga para cima. Eis aqui outra imagem que, ao mudar a perspectiva de visão, podemos ver outro imenso corpo. Embora esteja parcialmente enterrado, podemos perceber que se trata de outro corpo titânico. Nesta outra imagem, registrada no Peru, dá para perceber nitidamente um ser deitado em uma posição de concha. Certamente por outro ângulo, a percepção desta forma titânica pode ser alterada, contribuindo para o uso de inúmeras desculpas, como por exemplo, a pareidolia. Nesta outra imagem, com o mínimo de esforço, dá para ver que são alguns rostos de tamanhos diferentes. Certamente são rostos de seres humanos comuns da era pré-diluviana, que foram fundidos com os destroços causados pelo grande cataclisma no momento do dilúvio. Segundo as Escrituras, o homem naquela época era da mesma altura de um anjo, ou seja, ele media 144 côvados. Um côvado pode ser medido a partir da distância do cotovelo até a ponta dos dedos, onde 144 côvados equivale a mais ou menos 65 metros de altura. Na maioria das vezes, encontrados em lugares inóspitos, estes titãs apresentam um tamanho muito superior ao dos seres humanos daquela época. Como podemos ver este ser, petrificado no cume de um monte coberto pela neve. Embora sejam raras imagens como esta, existem muitos destes corpos que são encontrados debaixo d'água, especificamente em áreas que não eram submersas antes do dilúvio. Outro fator que torna a existência destes seres irrefutável são os remanescentes de suas construções, na qual podemos ter a certeza que é humanamente impossível para uma pessoa comum ter construído algo de tamanha proporção. Isto é algo no qual a ciência prefere não explicar, pois não há a menor possibilidade de classificar tais construções como uma simples pareidolia, ou afirmar que se trata de uma formação causada por lavas vulcânicas, como é de costume, ou até mesmo concluírem estes achados como uma obra de arte, feita por um artista, para ser exibida em uma convenção.
Certamente, estes argumentos científicos sem qualquer fundamento e que não fazem o menor sentido, permanecem incapazes de mudar a opinião daqueles que conhecem o jogo, e buscam a verdade acerca destes gigantes, e de tudo que deixaram para trás. Por todo o mundo existem evidências da existência destes seres petrificados, que correspondem à era antediluviana. E não há a mínima possibilidade da grande elite dominadora destruir de uma vez por todas estas provas. Outras evidências bem mais recentes são os achados dos seres que existiram após o dilúvio, como essa pegada fossilizada medindo 1,2 metros, que foi encontrada na África do Sul. Restos mortais de gigantes são frequentemente encontrados por todo o Oriente Médio, e o sistema não mede esforços para ocultar qualquer tipo de informação relacionada a estes achados. São frequentemente retirados às pressas, antes mesmo de serem descobertos por pessoas comuns. Mas consequentemente sempre vazam algumas fotos. Muitas das vezes estes registros são publicados por revistas internacionais, que acabam de alguma forma sendo impedidas de serem veiculadas pelo mundo. Foi encontrado também no deserto do Novo México este imenso machado petrificado. E essa pegada de mais ou menos 5 metros de comprimento, após se passarem todos estes milênios, talvez não devêssemos descartar a possibilidade de alguns destes gigantes pós-diluvianos estarem vivendo entre nós. E isso é o que vamos ver neste próximo segmento. As evidências deixadas por estes seres gigantes é algo que não se pode negar. Por todas as partes do mundo podemos ver muitas edificações que corroboram completamente esta passagem deles por aqui. Sejam em antigas construções, muros gigantescos com imensas pedras perfeitamente alinhadas, sem uso de qualquer tipo de cimento ou substâncias autocolantes. Fotografias de corpos de gigantes mumificados. Ou por meio de hieróglifos e desenhos feitos pelas culturas antigas. Não há nada do que os cientistas ou arqueólogos possam fazer para refutar essa realidade.
De acordo com algumas evidências encontradas, os gigantes pós-diluvianos tinham um padrão de altura indefinido, podendo chegar até 30 metros de altura. Esta tabela limita o maior deles com até 36 pés, que é o equivalente a 10 metros. De acordo com o passar dos tempos, a altura destes gigantes de até 30 metros foi diminuindo gradativamente ao ponto de serem encontrados esqueletos medindo entre 4 a 7 metros. Assim como o gigante de duas cabeças conhecido como Capitão, que media 4 metros, e foi encontrado na Patagônia, e que provavelmente serviu de inspiração para o filme Jack, o Caçador de Gigantes. That's the end of... O cadáver mumificado de Capidawa está sendo exposto em uma loja de antiguidade em Baltimore, nos Estados Unidos, depois de ter sido exibido em vários países desde o século XVI. Existem duas versões de como o gigante foi parar nos Estados Unidos. Em uma delas, ele foi capturado e morto na Patagônia pela equipe do navegador e explorador Fernão Magalhães, e mumificado para poder ser exibido. E a outra é que ele já estava morto e mumificado quando foi encontrado. De fato, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Só o que se sabe é que este gigante é uma das raras evidências que podem provar de fato que ainda no século XVI podia-se achar estas criaturas habitando lugares remotos. Segundo informações, Fernão de Magalhães, ao encontrar este ser caminhando na praia, observou que ele tinha os pés desproporcionais ao seu tamanho. Justamente por essa criatura ter os pés muito grandes, ele nomeou os habitantes daquela ilha de Patagões, que significava gente de pé grande. E esse fato levou os historiadores a acreditarem que o nome Patagônia se deu por causa disso. Um achado secreto, desta vez de uma família masculina, conhecido como o Príncipe do Irã, ou também o Mago Rodamir. As informações sobre ele são muito raras na internet, e as que podem ser rastreadas, geralmente se referem ao testemunho e à pesquisa do acadêmico Vashudinov, um daqueles cientistas que está mudando fundamentalmente a visão oficial do mundo. Vashudinov diz que na primavera de 2008 recebeu um pedido para decifrar inscrições desconhecidas em um sarcófago. Recebeu apenas algumas fotos e depois um vídeo amador, sem especificar onde e quando a descoberta foi feita. Somente durante um trabalho posterior ele aprendeu gradualmente fragmentos de informação, que em algum lugar,
Provavelmente no Irã, uma sala espaçosa foi descoberta durante as obras, talvez uma tumba, que era parte de um grande complexo urbano enterrado não apenas pelo solo mas também pelo tempo. Dentro desta sala, haviam 2 sarcófagos, e dentro de cada sarcófago, haviam 2 corpos gigantes cujo um deles parecia estar dormindo, e o outro já havia perdido totalmente a pigmentação da pele, e curiosamente estava com uma moeda em cada olho. Após algumas sessões mediúnicas, um dos indivíduos se comunicou com um médium e disse que seu nome é Rodamir, e que está sendo preservado para nos ajudar quando começarem os cataclismos que irão assolar a Terra. Após uma análise, foi determinado que os corpos estavam dentro de uma câmara de hipersono, que os manteve em estado de animação suspensa, deixando alguns pesquisadores atordoados. As câmaras foram feitas com uma espécie de cristal e ouro. Segundo especialistas, estas são câmaras de hiperhibernização. Uma delas foi destruída matando o outro ser que estava dentro, e a de Rodamir ainda está intacta. Durante todo o tempo no qual ocorreu tudo isso, foi descoberto que Rodamir é um mago que fazia parte do povo sumério. Toda essa descoberta ocorreu em 2002, porém os vídeos vazaram em 2008. E um ano depois, em 2009, Rodamir já havia acordado. Supostamente hoje ele está vivendo no Irã, onde ele foi encontrado. Um teste realizado nos tecidos que cobriam Rodamir determinou que o tecido tinha entre 10 e 12 mil anos. E isso foi negado pelo Dr. Ushdinov, que afirmou que Rodamir tinha pouco mais de 1000 anos, baseando-se nas inscrições lidas no sarcófago. Podemos observar também umas estátuas de ouro puro, uma feminina que parece ser de origem egípcia, e uma de um homem com 2 serpentes que aparentemente é de origem hindu, como se estas religiões tivessem unificadas de alguma forma. As escritas sumérias estão por toda parte. E a abundância em artefatos de ouro é surpreendente. E o ser que está morto parece representar 3 culturas: a egípcia, a hindu e a síria. Mais uma vez indicando que haviam interações entre estas culturas. Depois que estas imagens circularam pelo mundo, nunca mais se ouviu falar do paradeiro de Rodamir. Porém, um vídeo amador filmado de dentro de um carro naquela área do Irã mostrou um gigante na beira da estrada conversando com um homem de estatura normal. Mesmo não se tratando de ser o Rodamir, podemos supor que muitos outros gigantes possivelmente foram encontrados e acordados durante todo esse tempo. Com todas estas tecnologias ocultas, a única certeza que podemos ter é que eles já podem estar entre nós. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.